Sem picanha, mas o que vale é sem anistia. Para comemorar o veto de Lula ao PL da dosimetria, a militância estava animada. O deputado Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara, engrossou o coro e pediu mobilização da população para que o projeto de lei não seja derrubado no Congresso. Pessoal, estamos aqui com o presidente Lula, olha, falando com as pessoas num momento histórico, em que o presidente veta essa dosimetria, que nada mais é do que uma anistia para golpistas. Vetamos, agora é com a gente. Muita mobilização nas ruas para que esse veto não seja derrubado aqui no Congresso. Fabi, a cara não chega a ficar nem um pouquinho avermelhadinha, né? Nem as bochechinhas, assim, chegam a corar, tá aí. Então, Lindinho, conhecido como Lindinho, sabemos o porquê. Falando contra a anistia, a gente sabe que, inclusive, não é mais nem o PL da anistia que estava no Congresso, já era PL da dosimetria, ou seja, já havia uma alteração ali também, nada bacana, nada legal, completamente sem fundamento, feita nesse PL da anistia, mas tá aí, militância ali, né? Aqueles gatinhos pingados que estavam ali no evento de hoje, gritando sem anistia. Eu estava rindo da situação, porque quando ele faz esse vídeo, você vê que ele tenta simular que tem uma multidão empurrando ele, e atrás dele tem uma jornalista, né, fotografando ali com uma máquina profissional, e que tem uma distância dele, olha lá, ele está simulando, né, esse empurra, como se tivesse gente, olha, está aqui muito lotado, a gente está fazendo uma mobilização. Gente, quem vai fazer uma mobilização real, né, voluntária, para que permaneça o veto de uma dosimetria que é bem mequetrefe, que só vai ajudar as pessoas que vão ter que entrar uma a uma pedindo revisão criminal lá no Supremo Tribunal Federal para terem suas penas, né, diminuídas e, quem sabe, um dia, depois de muita boa vontade do próprio judiciário, que tem a mania de colocar isso nas gavetas profundas, julgar e mandar essas pessoas para casa. É fake, mais uma vez, é mandado, essas pessoas estão aí, o próprio quando a gente vê o coro também, né, sem anistia, você vê várias bocas não falando, porque até eles estão cansados, né, e muita gente, eu tenho certeza, que no seu íntimo não concorda com isso, mas tem que fazer porque tem que devolver o favor, tem que fazer parte aí desse governo que é uma âncora. Ninguém quer ficar perto do Lula mais, o Lula é um cara que deu errado. Finalmente espero que o Brasil saiba, entenda que governos petistas, governo Lula dá errado. O Brasil está se vingando de nada, está se colocando num cenário geopolítico em calamidade e tem esses senhores, essas senhoras, esses senhores barrigudos, né, rindo da desgraça alheia, que eu já disse aqui, mas eu vou repetir. É choro de muita gente honesta que não tem uma passagem criminal para dizer que havia algum problema, né? Então, esses aí eu já não sei, se levantasse a capivara, né, que é aquela famosa ficha criminal, meu Deus do céu, acho que a gente poderia fazer uma rota, né, do Iapoque ao Chuí. Mais uma olhadinha aqui na imagem, enquanto a Fabi falava, a gente mostrava ali a imagem de quem estava pedindo sem anistia, né? A gente tinha, essa são as dos militares, a do sem anistia a gente tem na sequência, porque chama atenção justamente quem está ali dos ministros apoiando ou não, né, a questão toda da anistia, o Pacheco apoiando, o Rodrigo, o Pacheco, na verdade, ele dá uma palminha e depois ele desiste no meio do caminho. Depois a gente tem o Luiz Marinho ali, que fica ali com o punho, enfim, né, ali bradando, pedindo o sem anistia, tem a Margarete Menezes também batendo palma, a Aniele lá atrás empolgada, então a gente vê que entre os ministros, dentro dos próprios ministros, alguns têm mais aderência a essa questão aí do tal do sem anistia, que foi chamado ali o grito de guerra no momento do movimento de hoje, e outros que não aderiram tanto. É interessante colocar o Pacheco sempre, a gente pensar sempre no Pacheco, que até outro dia era presidente do Senado e sentou ali em cima durante o biênio dele de todos os processos, todos os pedidos de processos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O deputado federal Cabo Gilberto Silva, líder da oposição na Câmara, divulgou uma nota oficial fazendo a convocação dos parlamentares para a derrubada do veto à lei da dosimetria
na primeira sessão do Congresso Nacional. Estamos diante de um movimento decisivo na Câmara dos Deputados. O veto do presidente Lula ao projeto que garante a correta dosimetria da pena não é uma decisão técnica, é um ato de crueldade, é uma institucionalização da vingança política. Convoque cada deputado da oposição e cada parlamentar independente que tenha compromisso com a humanidade. Assinem conosco este manifesto. Unam-se a nós para derrubar este veto desumano. É trecho dessa nota oficial aí da liderança da oposição que foi emitida hoje, essa nota lançada hoje à imprensa. Serrão, quero te ouvir. Cabo Gilberto, que também já foi perseguido pelo STF, ele estava ali ao lado do Marcel Van Hatten quando foram perseguidos, inclusive por falas na tribuna. A gente está falando parlamentar dentro do Congresso, exercendo a função dele, sendo perseguido pelo STF, agora líder da oposição, e convocando aí todo mundo para cair com o veto presidencial em relação ao PL da dosimetria. Derrubar esse veto é o mínimo que se espera, até porque Lula sabia que isso iria acontecer. O que ele fez? Jogou para a galera. Ele tinha um compromisso com o PT de vetar dosimetria, anistia, qualquer coisa que fosse aprovada que pudesse beneficiar os presos condenados do 8 de janeiro. Então, mas ele está ciente de que tem um jogo de cena nessa história. O Congresso vai derrubar o veto. O que é preciso Lula verificar é até que ponto a campanha que vai ser feita aí pelo Lindinho não vai acabar causando mais estragos para Lula e unindo ainda mais a chamada direita conservadora. Tem que pensar nessa conta, Lula. A parada tá séria para você. Maduro, você viu? Teu amiguinho Maduro foi pego, Maduro não existe mais. E se o Maduro lá na Venezuela virar whistleblower, whistleblower, você sabe o que é, Lula, essa palavra? Talvez você não saiba, né? O whistleblower é uma espécie de dedo duro bem remunerado, tá? O cara recebe uma recompensa para contar a verdade. E aí, já pensou se o Maduro contar tudo, mas tudo que ele sabe de você e da sua turma do Foro de São Paulo? Vai ficar ruim para você, hein, Lula? Então, é melhor acordar, ficar esperto, parar de demagogia, entender que o ano eleitoral não vai ser fácil e que você se consolidou como presidente da vingança. E a vingança que você promoveu, ela se voltará contra você 13 vezes mais. Pode acreditar nessa profecia.